presente nessa manhã de hoje. E quero começar saudando as psicólogas presentes, o Conselho Regional de Psicologia, os sindicatos e todas as entidades que constroem a luta da categoria há muito tempo. Nosso mandato tem um orgulho de poder estar fazendo essa audiência pública. Queria saudar também a presença da Defensoria Pública da União e todas as pessoas que estão hoje aqui presentes, né? Quando o Conselho Regional de Psicologia procurou o nosso mandato, nossa assessoria falou que estavam procurando nosso mandato para fazer essa audiência pública, através da companheira Cissa Costa. Foi com muita alegria que a gente abraçou essa causa, né? Muito importante a gente pensar no Recife cuidando de quem cuida também, né? Muito importante. E quem atua na psicologia sabe a responsabilidade que carrega. São profissionais na saúde, né? Na assistência, na educação e no sistema de justiça, nos consultórios, nos territórios, acolhendo pessoas, e o sofrimento, né, do ser humano que a gente sabe, da violência, da crise, do adoecimento que a população passa, né? Então, é importantíssimo a categoria e lembrar que tem que valorizar, né, os profissionais que estão hoje assumindo, né, esse setor, que é a questão das 30 horas semanais, né, que foi falado também, né, que nossa assessoria passou, e também o piso salarial, que eu acho que é importante, né? A gente sabe que o município hoje tem um setor de funcionários, né, públicos que estão em momento de greve, por entender que só assim, só na luta, a gente consegue avançar, né? A classe trabalhadora consegue avançar alguma coisa. E é muito difícil quando o município também não está tendo essa vontade política de estar aderindo à categoria. E a luta não para, né? A gente está lutando, as psicólogas estão lutando por uma jornada adequada para, junto ao piso salarial, ter a dignidade de poder trabalhar com tranquilidade. E quando essas condições de trabalho são precarizadas, a população também sente as consequências, né? Porque quando não valoriza o profissional, na ponta sempre vai sentir essa problemática. E aqui em Recife, esse debate tem muita concretude quando a importância das psicólogas nas políticas públicas do SUS e no SUS, as escolas, o acompanhamento de mulheres vítimas de vulnerabilidade, né, de crianças, adolescentes em situação de vulnerável. E esses profissionais ajudam muito essa rede de proteção social, né, que enfrenta esse desafio todo dia. E é por isso que eu começo a dizer que a gente tem muita boa vontade de dizer que essa pauta também é a pauta do nosso mandato, é a pauta do nosso gabinete, é a pauta dessa casa, e é por isso que é importante a gente estar hoje debatendo, né? Então, queria começar aqui já compondo uma mesa, né, com as pessoas que eu vou citar agora. Eu queria chamar aqui Maria Jesus de Moura, presidente do CRP-PE. Rebeca Brainer Pereira, tesoureira do CRP-PE. Isabela Brandão de Aguiar Machado, representante da DPU Recife. E quero registrar aqui a presença de Luísa Lacerda, do atendimento psicológico gratuito para mulheres em vulnerabilidade. Registrar a presença também de psicólogo do município do Recife. E registrar também que hoje é o dia da assistência social. Então, quero parabenizar essas profissionais que atuam nessa área. Então, eu vou abrir agora a fala aqui para as pessoas que estão compondo a mesa. Então, quero começar pedindo para a companheira Maria de Jesus, nossa querida Jesus, para fazer suas considerações. Ok.
Bom dia a todas, todos e todos presentes. Agradeço a presença de vocês, agradeço a Jo essa possibilidade desse diálogo, né, que estamos abrindo com a categoria. Nós temos uma prática de acessibilidade, então, falo no microfone para as pessoas cegas poderem me localizar. E minha autodescrição, como eu sou uma mulher negra, idosa, de cabelos grisalhos, e estou vestindo uma roupa preta e com um blazer em tons bege, branco, enfim, mostarda. Esse é um momento muito especial, né? Eu acho que a gente, inclusive, estamos vivendo um momento muito especial, com a presença da categoria, entendendo que esse é um momento que a gente precisa ficar junto e que a gente precisa fazer força política. Mas eu quero também iniciar minha fala prestando solidariedade às vítimas da chuva desses últimos dias, né, as pessoas que estão sofrendo, inclusive pela falta, ausência de políticas públicas para cuidar dessas pessoas e desses lugares vulneráveis, né, principalmente na região metropolitana. E também solidariedade às psicólogas, psicólogos e psicólogas do município que estão em situação de greve, que estão enfrentando questões no seu trabalho, no ambiente de trabalho, e por isso nós estamos aqui também para ouvir, para encaminhar, para ficar junto e contribuir, né, com o objetivo principal, que é a qualidade dos serviços prestados pela psicologia. E, nesse sentido, terça-feira tivemos uma grande vitória, quando conseguimos aprovar as 30 horas na CCJ, né, e foi... Isso. Foi um momento extremamente importante, politicamente falando, além da qualidade do relator, né, daquilo que foi trazido pelo relator, de não deixar brechas para que houvessem interpelações e que houvesse uma votação unânime. E aí a gente consegue entender por que a pressão política é importante. Eles fizeram a parte deles e nós fizemos a nossa parte. Então, à medida que a gente foi conversar com os deputados, bater na porta, mandar e-mails, encher a caixa de mensagem deles com as nossas reivindicações, o Instagram também, muitas mensagens. Na terça-feira, a gente ia em cada... conversar com cada deputado, e quando chegava os assessores, olha, segunda-feira cheguei e tinha mais de 2.000 mensagens. Então, essa é a outra parte do trabalho que a gente faz, que nem sempre as pessoas conseguem visualizar, porque é um trabalho dentro, é interno, mas aí, quando vem para fora, e que basta só contribuir com o e-mail, com a mensagem, isso tem uma diferença fundamental. Então, a gente está aqui para reafirmar que essa gestão do Conselho Regional de Psicologia encontra-se antenada para a qualidade, para buscar o melhor possível na qualidade dos serviços prestados para a nossa categoria. Então, aquilo que a gente puder fazer enquanto instituição, faremos, mas precisamos ouvir vocês e precisamos de vocês também para encaminhar essas questões. Então, nesse momento, eu encerro a minha parte, mas gostaria de passar a palavra para a nossa tesoureira da gestão. Nós estamos aqui hoje representando um plenário que tem 30 pessoas, são 30 psicólogos e psicólogas que estão trabalhando nesse sentido, e que hoje as outras pessoas não puderam estar em função de trabalho, de outras questões, mas estamos representando a diretoria. Eu gostaria de passar a palavra para a Rebeca.
Obrigada, Jesus. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Rebeca Brainer, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos alourados, presos, visto uma blusa branca com o crachá do CRP e um óculos de acetato cinza. Eu falo representando o Conselho Regional de Psicologia, diretamente do interior do Estado. Eu sou uma pessoa... Obrigada, isso é importante. Eu sou natural de Belo Jardim e com atuação já há quase 2 décadas em Caruaru, com muito orgulho de estar nessa plenária atual do CRP, que tem como premissa a interiorização das nossas lutas, né? E considero importante a presença aqui, Jo, em solidariedade também aos psicólogos e psicólogas do município do Recife, para enfatizar que essa vivência de precarização do trabalho, ela não é única da capital, né? A gente também vivencia a destituição dos direitos trabalhistas com contratos terceirizados, também nas cidades do interior. Uma das pautas que a categoria tem levantado junto a gente são os editais, né, de concursos e processos seletivos com valores de piso salarial bem pífios, né? Então, a gente vem, nessa construção conjunta, falar sobre a importância da nossa vitória, das 30 horas garantidas por hora, sabendo que a gente precisa estar atento para que os direitos não sejam retirados a qualquer momento, e sabendo também que a gente precisa seguir em unidade para conseguir outras coisas, né, como o nosso piso salarial e outros resgates de direitos trabalhistas, né, adentrando ao Estado, porque uma vivência muito peculiar do interior é que, quanto mais distante, né, a cidade dos olhos da mídia, né, das jurisdições, mais precarizadas são as contratações, né, ameaças, perseguições. Então, os profissionais da ponta, né, que sabem, que fazem a RAPS, estão vivendo essa realidade também no Agreste e no Sertão. Por isso, a importância da unidade, nesse momento, a partir daqui de Recife, construir uma política estratégica unificada para que a gente adentre ao nosso Estado, garantindo, né, o que a gente consegue a nível de fortalecimento da própria RAPS, que a gente sabe que tem, né, necessitado ser aprimorada, ser ampliada e tudo mais, bem como as condições de trabalho para que quem oferte saúde mental a tenha em primeiro lugar, né, considerando que é o nosso objeto de trabalho, é a nossa própria saúde mental. Então, dignidade trabalhista faz parte disso. Então, é por isso que a gente está aqui nessa construção conjunta e agradecida pelo convite, pelo espaço, pela escuta das nossas necessidades enquanto categoria. Jo, muito obrigada. A gente que agradece a demanda, porque a gente gosta de estar, né, recebendo justamente para ajudar, né? Então, o nosso mandato é sempre nessa parceria, principalmente, né, com quem está na ponta, a classe trabalhadora. Então, a gente fica muito feliz de poder estar fazendo essa movimentação aqui dentro da casa. Eu queria citar a presença da assessoria da vereadora Cida Pedrosa, que está presente. E também colaboradora do Conselho. Também da presença do conselheiro do CRP, Breno Diniz, e Quiron de Pontes. E vou passar agora a palavra para a companheira da DPU, para estar fazendo sua consideração. Som. Gente, eu agradeço bastante o convite do Conselho de Psicologia, que foi minha professora há muitos anos atrás. Acho que ela não lembra de mim. Talvez uns 15, 20 anos atrás. Rebeca, né, a Jo, a nossa vereadora, que está aqui promovendo esse debate, que é histórico, né? Então, assim, eu já estou formada há pelo menos uns 23 anos, e a gente vem nessa luta.
E aí, claro, ouvindo falar das condições de trabalho dos psicólogos, eu me deparo muito com o que eu vivi ao longo desse caminho, né? Quanta precariedade, de fato, né? Eu já passei junto com outros colegas, e do tipo, a gente sabe que saúde mental, né, é um tema que a gente tem lutado para a gente, mas também para oferecer para os outros. E como é que a gente vai oferecer para os outros se a nossa condição de trabalho é ruim? E o que eu tenho percebido é realmente uma valorização ao longo desses anos do psicólogo, uma procura cada vez maior pelo nosso trabalho, né? Se eu for lembrar da época quando eu comecei, era uma coisa assim meio escondida, né? Se eu ia para o psicólogo, era uma coisa super escondida. E hoje todo mundo diz que faz, não há problema nenhum, ninguém vai ficar achando que você é fraco ou que você, enfim, porque vai para o psicólogo. Então, eu acredito que são pequenas conquistas que fazem realmente um sentido ao longo desses anos, mas ainda há muito por se fazer, né? As 30 horas, o piso básico salarial e tantas outras coisas que a gente precisa correr atrás, né? E era o que eu estava dizendo para a colega, né, que eu estava conversando com ela, eu estava dizendo, e mesmo daqueles que conseguiram as conquistas, porque ontem eu estava conversando, né, fazendo um atendimento de uma mãe cuja filha está acamada há mais de 20 anos, e lá na Defensoria a gente trabalha prioritariamente com os benefícios previdenciários, né? Então, casos de deficiência, então casos de saúde mental, casos outros, né? A gente se debruça diariamente. E ela era técnica de enfermagem, né? E ela dizia, olha, mesmo com o vencimento base, a gente ainda não tem isso implementado nas cooperativas de enfermagem. Por isso que a gente, às vezes, estranha quando a gente vê as greves aí dos enfermeiros e eles ficam ali na restauração, né? Assim, tentando que a coisa realmente seja implementada, porque, infelizmente, com a flexibilização das leis trabalhistas, o que a gente percebe é um desmonte de muita coisa que é construída, mesmo tendo uma lei de respaldo. Então, isso vai, sim, ser importante para a nossa categoria, para que a gente tenha implementado, pelo menos assim, concursos públicos, porque eles vão ter que seguir, de fato, mas na hora que a gente pensar no privado, a gente sabe que, infelizmente, há um desmonte, então nossa briga não vai terminar aí. Né, professora? Concorda? Começa agora, não vai terminar, porque é uma luta. E a gente precisa, eu estava dizendo para ela, não é à toa que hoje é o dia da assistente social, né? Porque os assistentes sociais, ele tem essa coisa de luta, eu trabalho com várias, e a gente precisa se espelhar neles, porque eles conseguiram, inclusive, agora o vencimento base, né? Eles conseguiram essa conquista. Então, assim, a gente precisa também aproveitar nossos colegas de trabalho, apesar de não serem da mesma categoria, para entender como foi a luta deles e para tentar se espelhar para fazer igual, porque a gente precisa garantir nossos direitos a partir dessa luta. É assim que se conquista. Apesar das pessoas querendo dizer para a gente que não. Mas essa é a verdade, a gente só conquista com muita luta, estando presente ali, como a professora diz, esse trabalho de miudinho político lá no Congresso, né? E assim, ouvindo realmente essas queixas dos psicólogos e para poder conseguir fazer esse trabalho de fortalecimento cada vez maior. Né? Então, só queria dar essa observação para vocês, porque foi um relato que me chamou muita atenção ontem, né, de uma categoria que aparentemente já conquistou e que está sendo desmontado no serviço público, né, que é os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e tal. No serviço particular, quer dizer, é uma cooperativa que ela faz parte. E eles não respeitam nada lá dentro, é impressionante. Então, vamos continuar e aguerridos para a gente conseguir fortalecer, e essa vai ser a nossa primeira vitória, se Deus quiser, essas 30 horas. Queria compor a mesa com o vereador Osmar Ricardo e já passo a palavra para ele fazer
Sou a fala. Ele vai falar daqui a pouco. Então, vou passar a palavra para o plenário, né, para quem quiser se inscrever. Né, Daniela, aquela moça ali de vermelho, está fazendo as inscrições. Já tem? Então, vamos embora. Posso usar esse daqui? Olá, minha gente, bom dia. Meu nome é Bruna Leitão Miranda, eu sou uma pessoa branca, estou usando uma roupa florida, uso óculos vermelho, né? Estou com uma tiara na cabeça e venho aqui hoje... Aqui? Tá bom? Ok. E vim falar um pouquinho da minha experiência no serviço público, tá? Eu sou servidora da Prefeitura do Recife, faz 12 anos, certo? Atuo atualmente na EMULT. Para quem não sabe o que é EMULT, é a equipe multidisciplinar, que antigamente era chamada de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e que a gente dá suporte às equipes de saúde da família, né? Que é composta por médico, dentista, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, né? A gente dá retaguarda à equipe de saúde da família. Atualmente, a gente cobre 9 equipes de saúde da família, né? E o que faz com que eu esteja situada na atenção básica. E aí, a gente tem um bom vínculo com essas equipes, o que ajuda no nosso processo de trabalho. Mas a nossa realidade é a seguinte, de que temos um excesso de casos, certo? Atualmente, eu fui fazer um levantamento ontem, minha equipe tem 423 casos, somando todas as equipes de saúde da família. Cobrimos, né, que as equipes de saúde que a gente cobre, e eu fui fazer o levantamento enquanto psicóloga, quantos casos ativos eu tenho? 191 casos, tá? E aí, isso corresponde a mais ou menos 45%, 45,15%, né, e eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais, tá? E aí, perante a isso, a gente ainda tem a falta de garantias de salas adequadas para a gente poder atender, né? O carro, quando a gente tem, é a cada 15 dias um turno de carro, certo? Para uma equipe de 7 pessoas que está atualmente compondo a nossa equipe. E aí, a rede pública, ela está precisando urgentemente de psicólogos, de mais concursos, né, em todas as esferas, e também melhorar a infraestrutura para dar conta, que é enorme a demanda, certo? Detalhe, a EMULT, ela é uma portaria ela tem um financiamento público e ela é repassado por mês 24 mil para a EMULT complementar, que é o que está cadastrado na Prefeitura do Recife, atualmente. Só que desses 24 mil, eu queria saber onde é que está esse dinheiro. Porque não é revertido para melhores salários, não é revertido para mais carros, não é revertido para melhores condições, né, para computadores novos, tablets, coisas que a gente precisa, né? E aí fica esse meu questionamento. É recebido um repasse mensal de 24 mil, mas para onde é que está indo esse dinheiro? E aí a gente enfrenta discrepâncias salariais abissais ao longo do tempo, né? E aí a gente, enquanto psicólogo, a gente não recebe nem o mínimo do salário mínimo do DIEESE, que atualmente está em R$ 7.164,94. O nosso vencimento para o pessoal, que é 30 horas na prefeitura, certo? Recebe, em média, como vencimento, R$ 2.870,85, que corresponde a 1,75 salário mínimo. Quem é 40 horas tem como vencimento, né, o vencimento médio de R$ 4.668,20, que corresponde a 2 salários mínimos, 2,87 salários mínimos, fora a gratificação, que compõe o nosso salário. Certo? E aí, a gente teve uma campanha salarial muito exaustiva esse ano, que Osmar Ricardo sabe muito bem, né, do que a gente está falando. E aí, o salário mínimo esse ano, ele teve um reajuste de 6,78%, né, que o salário mínimo passou a ser 1.621. A gente teve um aumento na prefeitura de 4,26, certo? No salário base e nas gratificações, sem retroativo,
sendo que a database da gente é janeiro, algo que não é respeitado, e esse ano não houve retroativo referente à database, e a gente também não teve aumento no ticket de refeição, certo? Então, as negociações a cada ano com a gestão, elas estão sendo pior, sabe? Não tem outro termo, para não dizer perversa, né? Porque a gente está sem reposição inflacionária, sem reestruturação da carreira de psicólogo, e a cada ano as discrepâncias salariais ficam mais abissais, né? E isso está tirando o poder de compra dos psicólogos, tanto de 30 horas como de 40 horas. E aí, ontem eu fui fazer um trabalho bem hercúleo, fui escacavilhar no portal da transparência, porque a gente tem que trazer as coisas com dados e com base confiável, certo? Eu vou pedir um pouquinho a licença de vocês para trazer algumas informações, tá, minha gente? E aí eu fui fazer o levantamento, né, justamente, já que eu estou situada na atenção básica, trabalho com a equipe de saúde da família, médico, dentistas e enfermeiros, eu fui tentar ver quanto é que estava o salário do pessoal para fazer um comparativo com os psicólogos, tá? E aí eu fiz o seguinte levantamento. Médico na prefeitura, isso tudo foi tirado do portal da transparência, tá, minha gente? Vocês podem dar uma googada lá e ver, acompanhar comigo. Médico, 20 horas, tem um quantitativo de servidores de 1.140, certo? E a média do salário, isso é uma média, tá, minha gente? A média salarial do servidor médico, 20 horas, é de 13.568,78 centavos, que corresponde a 8,37 salários mínimos. O médico 40 horas, que é a mesma coisa que eu, 40 horas a carga horária, tem no total de 293 profissionais e recebe uma média salarial de 21.848,66 centavos, que corresponde a 13,47 salários mínimos. Tá? Vamos para enfermeiros. Enfermeiros, 30 horas, tem um quantitativo de 757 profissionais e um salário, né, em média de 8.208,23, que corresponde a 5 salários mínimos, 5,06 salários mínimos. Os enfermeiros, 40 horas, tem um quantitativo de 536 e a média salarial é de 11.776,98 centavos, que corresponde a 7,26 salários mínimos. Vamos para dentista. 20 horas, tem um quantitativo de 125 profissionais, a média salarial é de R$ 6.525,12 centavos, que corresponde a 4,25 salários mínimos. Dentista, 40 horas, no total são 340, certo? E eles recebem média de R$ 11.042,20 centavos, que corresponde a 6,81 salários mínimos. Os psicólogos agora, vamos lá, 30 horas. A gente tem um quantitativo de 141 psicólogos concursados na prefeitura, que tem uma média salarial de R$ 5.349,97 centavos, que corresponde a 3,30 salários mínimos. E o vencimento base dessa categoria é de R$ 2.870,85. Já os psicólogos 40 horas, que é o meu caso, somos 31. E aí a nossa média salarial é de R$ 7.832,65 centavos, que corresponde a 4,83 salários mínimos. Mas o nosso vencimento base é de R$ 4.668,20. Se a gente for fazer uma conta aqui, matemática rápida, no total de médicos temos 1.433, enfermeiros temos 1.293, dentistas temos 465, somando tudo. Psicólogos temos 172, mas são os salários mais baixos que a gente vê pela comparação. E aí, o que é que a gente pode concluir dessa matemática toda que eu fiz? Né? Que eu fiz e que eu pesquisei no portal. Não estou tirando da minha cabeça, não, viu, minha gente? Um médico 20 horas, que corresponde a 8,37 salários mínimos, equivale a um psicólogo de 30 horas, que tem 3,30 salários mínimos, e um psicólogo 40 horas. E ainda assim, sai mais barato para a prefeitura juntar um psicólogo, um médico de 20, é mais caro do que 2 profissionais que juntam 70 horas e ainda sai mais barato para a prefeitura, certo? Os psicólogos, eles recebem menos que um médico, 70 horas, 2 psicólogos de 30 e 40 horas recebem menos do que um médico de 20 horas na prefeitura. Um psicólogo de 30 horas, né, que é a grande maioria, recebe 3,30 salários mínimos, como eu falei. Mas ele recebe menos
do que um médico de 20 horas, que são 8,37 salários mínimos, e um dentista, 4,02 salários mínimos. E um enfermeiro da mesma carga horária, que é 5,06 salários mínimos. Aí agora eu vou para a minha categoria, psicólogo, 40 horas. Eu não recebo 4 salários mínimos, 4,83 salários mínimos. O médico recebe 40 horas, 13 salários mínimos, 0,47. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso, minha gente? É que as demais categorias, né, tem muito mais profissionais que os psicólogos. Muito mais, que eu já fiz o quantitativo para você, não vou ser repetitiva. E aí a gente vê que não é a questão de impacto financeiro na folha, porque a gente é um impacto ínfimo, de 170 para 1.000 e tanto, é quase nada. Mas não existe uma valorização da categoria. Não tem outro nome para isso, não. Sabe? E isso me deixa muito triste para aquilo que a gente oferta e para aquilo que a gente recebe. Mas eu quero deixar isso aqui bem claro e registrado, de que eu não estou aqui, em momento nenhum, para falar de redução de salarial das demais categorias, não. Né? Muito pelo contrário, eu acho que todas as categorias, seja saúde, educação, segurança, têm que ganhar muito bem e ganhar dignamente, certo? Para viver do seu trabalho. Mas é preciso a gente mostrar a realidade baseado no que está posto e que pode ser acessado por qualquer um no portal da transparência, certo? E aí, para eu concluir e não me delongar mais, os psicólogos, eles lidam diariamente com várias complexidades, seja na atenção básica, seja na média complexidade, na alta complexidade, né, com casos de transtornos mentais, violências, vulnerabilidades, não só que se limita ao sujeito, mas o contexto familiar, e que muitas vezes a gente atende também a família, né? E aí, o que é que acontece? O psicólogo, para quem não sabe, ele precisa também investir no seu cuidado pessoal, que é fazer uma terapia, investir de estar se atualizando, pagar uma supervisão, né? E isso tudo é custo, para além de também se manter e para poder sobreviver dignamente, né? Então, o que é que eu vim trazer aqui como meu recado hoje, né? De que hoje na Câmara a gente não pode só falar, né, a gente não pode só falar das condições de trabalho que vivemos, mas da importância da redução da carga horária, não só para os psicólogos CLT, mas os psicólogos concursados também, porque a gente vive de uma forma muito massacrada atualmente, certo? E também falar dos psicólogos concursados, que não seja feita também a redução salarial, né? Porque você está falando muito dos 30 horas para o SLT, mas os concursados precisam estar nesse meio também, precisam ter essa visibilidade e precisa ter garantia das 30 horas também, certo? Pelo quantitativo de casos que eu falei lá no começo, né? E aí a gente também precisa de uma reestruturação financeira dessas carreiras, dos serviços, né? Porque a gente está ganhando como semi-escravo, minha gente. Se a gente for a gente for para a ponta do lápis, a gente está ganhando feito semi-escravo, né? E aí a gente tem que pensar isso nos psicólogos na esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. E aí eu também fiz uma pesquisa de que outras categorias, como a colega estava falando, já conseguiram a regulamentação da carga horária, que foi médicos e dentistas têm uma regulamentação da carga horária desde 1961. Com piso salarial, coisa que a gente não tem piso, certo? Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm uma lei de, no máximo, de carga horária de 30 horas, desde 1994. Os assistentes sociais também têm uma carga horária máxima de 30 horas, desde 2010. E a gente está em pleno 2026, a gente não tem carga horária regulamentada, a gente não tem um piso salarial decente e digno, e eu acho que a gente tem que lutar por isso, sabe? Porque a gente ainda está engateando enquanto categoria. E aí eu queria reiterar, né, a minha fala para encerrar, de que a minha intenção não é redução de salário de nenhuma categoria já citada, mas de mostrar que o psicólogo está sendo pouco valorizado e muito mal remunerado, certo? O que tem acarretado uma sobrecarga de trabalho, adoecimento físico e mental desse trabalhador, afastamento devido a esse excesso de trabalho, né, e que precisamos viver dignamente com a profissão que a gente abraçou. É o mínimo, né, e não ser explorado. Porque a gente tem que dar nome aos bois, né? A gente não pode ser explorado porque a gente está recebendo o salário de semi-escravo. Essa é a realidade. E aí a gente precisa, com urgência, né, de mais concursos públicos, mais psicólogos na rede, melhores condições, né, de infraestrutura e melhor reconhecimento financeiro. Certo, minha gente? Eu queria agradecer a oportunidade da casa de estar dando visibilidade à categoria e falar um pouquinho da minha experiência na Prefeitura da cidade do Recife. Obrigado, companheira.
Dani? Pode passar para a próxima pessoa. Queria chamar aqui Luísa Lacerda, da ONG Gilu. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou da Gilu. Queria só, primeiro, ratificar a fala de Bruna, muito importante. Oi. Mais para cá? Ah, tá. E eu vou falar um pouquinho antes o que é a Gilu, né? Eu sou psicóloga clínica, já trabalhei em outros órgãos e também nesse modelo terceirizado, né? E que foi, eu acho que, uma das piores experiências de trabalho, né, que eu tive. E aí a Gilu surge um pouco disso, e aí eu queria falar um pouco mais para a gente pensar como isso que a gente está discutindo aqui, sobre CLT, sobre os concursados, como isso deságua na categoria como um todo, né? Hoje a gente tem, a Gilu é uma ONG, então a gente faz um atendimento gratuito e online para mulheres em vulnerabilidade. As psicólogas que fazem o atendimento na Gilu, elas não são voluntárias, elas são remuneradas, porque o objetivo da Gilu é também desenvolver profissionalmente essas psicólogas. E aí eu queria trazer um pouco da nossa experiência de trabalho e de escuta também, para ser considerada aqui também, porque uma vez que o trabalho é desvalorizado, né, quando a gente pensa em contrato, quando a gente pensa em CLT, quando a gente pensa tanto no setor público quanto no setor privado, a gente tem uma grande parte da categoria de psicólogos e psicólogas que trabalha de forma autônoma, né, muitos profissionais que trabalham na clínica. E a gente vê como essa desvalorização, que começa na falta de piso salarial, quando a gente abre um edital de concurso público e vê um valor muito baixo para os profissionais da psicologia, né? E aí a gente vai pensar a clínica. Como tem sido difícil se sustentar na clínica. Hoje a gente tem muitas plataformas, principalmente plataformas de atendimento online, né, que cobram valores baixíssimos pelos atendimentos. A gente tem uma plataforma que, inclusive, ela está muito famosa, que a divulgação dela, o mote da divulgação dela é que a sessão custa R$30. Esse é um valor que não faz sentido, assim, não faz sentido. Quando a gente pensa numa prática responsável da psicologia, a gente tem o pilar, né, o tripé que a gente chama, que é supervisão, o trabalho pessoal e o estudo teórico. Uma sessão a R$30 não custeia nem isso, quanto mais uma vida digna. E aí, esse é o exemplo de uma só plataforma, mas tem várias, que o preço é muito baixo. E aí, quando a gente vai olhar no CFP, né, na tabela de valores, a média de uma sessão é mais de R$300. Então, a gente pensar que tem plataformas como essa, né, cobrando R$30, quando a gente vai pensar nas clínicas que atendem por plano de saúde e que fazem um repasse baixíssimo também, existem clínicas que fazem repasses, e aí eu estou trazendo um pouco tanto da minha experiência, mas também da experiência da equipe de psicólogas da Gilu, que recebem R$15, R$16 por atendimento dentro dessas clínicas. Eu acho que essa é uma pauta que também tem que entrar, porque eu acho que uma vez que a gente regulamenta a hora, uma vez que a gente regulamenta piso salarial, a igualdade, né, com as outras categorias também, eu acho que isso afeta quando a gente vai pensar nos profissionais que trabalham de forma autônoma. Então, eu queria trazer um pouco dessa experiência para pensar essa luta, que ela é coletiva, ela vai, lógico, impactar muito mais nos concursos, que vão precisar, né, respeitar a carga horária, vão precisar respeitar também, quando a gente conseguir o piso salarial, respeitar isso, mas essa valorização, ela não acaba aqui, ela não acaba nessa discussão dessas instituições, mas ela traz para outros espaços também a gente poder, inclusive, ter argumento, né, para justificar a valorização do nosso trabalho. É isso. Gostaríamos de chamar agora o Wagner Bourbon. Bom dia a todas as pessoas presentes. Sou Wagner Bourbon, né? Vou fazer minha autodescrição também, né? Sou um homem branco, cis,
bissexual, endossexo. E... mais para perto? E estou usando um casaco de moletom, né, azul marinho, e uso óculos e tenho cabelo curto. Eu sou especialista em atenção básica e saúde da família e também sou autônomo, né, atuo na clínica e também docente em uma instituição. E eu estou aqui, né, aproveito para reiterar as falas que foram feitas anteriormente, porque são falas importantíssimas, né, cada luta de vocês, né, eu me sinto também representado, mas eu vou me comunicar um pouquinho mais com a primeira fala, né, porque eu estou aqui junto com a minha colega Raíza, representando, né, os profissionais de psicologia aprovados no concurso de 2024. E que estamos em 2026, e no meu cargo, né, que foi para 40 horas também, é multi, né, só foi feita uma convocação no final do ano passado, né, exatamente no dia 31 de dezembro de 2025, né, saiu uma edição do Diário Oficial do município, né, convocando uma pessoa dentre os classificados ali do concurso de 2024, né, e um concurso que foi feito tendo ainda um outro concurso vigente, que era de 2019, onde essa fila foi zerada também ano passado, né, para poder dar início à fila de 2024. Né, eu não estou entre os primeiros classificados, né, mas eu estou aqui na luta, na esperança, né, de finalmente chegar à minha oportunidade, né, tendo em vista que quando eu fiz o concurso, né, recém-saído da residência, eu vim com muita vontade de exercer, né, ali a minha atuação, né, lutando por uma saúde pública de qualidade, né, procurando exercer a minha profissão dentro de um município que até então, né, eu acredito, ou acreditava que valoriza, né, a nossa categoria, a nossa profissão, né, tendo em vista que é um município que, apesar de tudo, ainda investe bastante em saúde mental, né, mas a gente vê, por exemplo, muitos dispositivos sendo geridos por OS, né, e aí que a gente sabe que muito provavelmente virão aí seleções simplificadas, né, essas contratações, a gente sabe que tem também os cargos comissionados, né, então a gente está aqui não batendo na porta e pedindo um emprego, né, eu não estou aqui colocando o meu currículo e esperando que a prefeitura me contrate, né, eu estou aqui exigindo um direito, tendo em vista que foi lançado um edital, né, foram ofertadas vagas, né, foi feita uma lista de classificação e nós estamos nessa lista esperando a nossa hora. Né, e aí, se vocês forem ver nas publicações da prefeitura, sempre que se inaugura um dispositivo, a maioria dos comentários são de colegas, não só da nossa categoria, né, mas de outras categorias que ainda estão lutando pela sua convocação. Né, inclusive, muitos dispositivos, muitos distritos, né, que estão descobertos em relação à estratégia de saúde da família, né, que Recife se orgulha tanto de dizer que vai contemplar 100%. Né, então, eu estou aqui lutando pela nossa categoria, acho que por todos os aprovados também, de outras categorias. Estou nessa mobilização desde o ano passado, a gente estava numa comissão, né, tem ainda, né, um deputado que está à frente disso, mas eu assim, não estou vendo muita celeridade nesse processo. Né, o concurso, ele expiraria esse ano, e aí ele foi prorrogado por mais 2 anos, mas não é garantia de que a gente vá ser convocado. Né? Então, eu sei que isso não é uma pauta diretamente do CRP, né? No pouco tempo que eu tive de convívio do CRP, eu fui conhecendo melhor, né? Eu fiz parte da Comissão de Gênero e Sexualidade, e aí eu fui conhecendo melhor os trâmites, né, do CRP, mas eu fico muito feliz de vocês estarem aqui também, né, nessa luta e essa plenária se aproximar dessas pautas, né, tendo em vista que isso seria uma pauta mais relacionada ao sindicato, mas a gente sabe que o nosso sindicato vem passando, né, por questões aí, né, acho que está desativado ainda, né, e aí, mas assim, eu acho que o apelo que eu faço aqui é por ajuda mesmo, né, se o Conselho, mesmo compreendendo os limites da atuação do Conselho, né, a gente luta pela nossa psicologia, né, como ciência e profissão. E aí, no que tange a profissão, é importante essa qualidade, essa dignidade.
né? Então, se o CRP puder dar esse suporte, né, acredito que pressionar mesmo, né, os municípios, né, os espaços, né, de concursos públicos, porque é uma eterna luta, né? A gente luta para que se abram, né, concursos, para que se abram vagas e para que sejam preenchidas essas vagas devidamente, né, que nós sejamos convocados. Então é isso, acho que eu encerro minha fala aqui e agradeço o espaço. Queria citar a presença de Johnny Manuel, que está presente hoje na nossa audiência pública. Gostaria de chamar também o conselheiro Quiron de Pontes. Bom dia, eu sou Quiron de Pontes, sou psicólogo, estou como atual presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia, na 18ª plenária. Hoje eu estou com uma camisa listrada, com branco, marrom, colar crachá institucional, tenho cabelos curtos, descoloridos e algumas tatuagens. Agora aqui eu vou falar não em nome de Quiron, apesar de, como categoria, reforçar tudo que foi falado e concordar com tudo que foi dito, ficar muito feliz com o que foi dito também, mas hoje eu falo a partir da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP02. Eu acho importante começar lembrando uma coisa bem simples, né? A função do Conselho é proteger a sociedade e zelar pela psicologia enquanto uma profissão ética, técnica e comprometida com os direitos humanos. E quando a gente vem falando em proteger a sociedade, a gente também fala de condições, né? De favorecer condições dignas para os profissionais e para as profissionais que estão trabalhando. A COF acompanha de perto a realidade dos serviços, a gente entra nos equipamentos, a gente conversa com as equipes, a gente escuta os profissionais e as profissionais, a gente acompanha os processos de trabalho, e o que a gente tem encontrado é um número crescente de trabalhadoras e trabalhadores exaustos, adoecidos, e tentando e dando conta de sustentar políticas públicas inteiras no limite do próprio corpo. São profissionais extremamente comprometidos, que seguem atendendo, mesmo diante da falta de estrutura, da deficiência de equipes, da precarização dos vínculos, da sobrecarga e da ausência de uma estrutura adequada. Isso não é uma percepção que a gente tem isoladamente, né? O Brasil ele registrou 546 mil afastamentos de trabalho por transtornos mentais em 2025, o maior número que já foi registrado aqui no país. E aí alguns estudos mostram, né, sobre burnout em profissionais de saúde e relatam sobrecarga de trabalho, ansiedade, depressão associadas ao trabalho. E o burnout ele já vem aparecendo também, né, como é de se esperar, relacionado à redução de empatia, aumento de erros e a intenção de abandono profissional. Então, quando a gente vem discutir, enquanto comissão de orientação, enquanto conselho de psicologia, condições de trabalho, a gente não está falando só de salário e de estrutura física, a gente está falando da possibilidade real de sustentar um cuidado ético e continuado. Não existe cuidado em saúde mental construído a partir do adoecimento permanente de quem cuida. A COF tem observado profissionais atendendo em condições muito difíceis, equipes reduzidas, demanda excessiva, falta de espaço adequado, acúmulo de funções, ausência de tempo técnico e uma naturalização perigosa do esgotamento. E isso precisa ser dito com todas as palavras, né? A precarização das condições de trabalho impacta diretamente a qualidade da assistência ofertada à população. Então, defender essas condições de trabalho digna não é um interesse corporativo isolado, é defender o direito da população a um atendimento qualificado, ético e humanizado. Então, a psicologia não pode funcionar na lógica do sacrifício permanente das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores. E talvez uma das coisas mais preocupantes hoje que a gente tem encontrado enquanto comissão seja justamente a normalização desse adoecimento. Como se fosse esperado que profissionais de saúde, cansados, emocionalmente sobrecarregadas e sem condições mínimas para elaborar aquilo que escutam diariamente. Então, não pode ser normalizado, não pode ser justificado. Então, essa audiência pública é importante, essa é uma fala de toda a Comissão de Orientação e Fiscalização, do CRP02, que essa audiência pública é muito importante
porque ela rompe uma lógica de silêncio, né? E ela transforma um sofrimento que a gente, às vezes, leva como individual em debate público. E, enquanto o COF, a gente vai seguir entendendo e orientando e fiscalizando, né? E entendendo que também esse momento aqui ele significa denunciar os processos de precarização que colocam em risco tanto a nossa vida, a vida da nossa categoria, a vida de profissionais dedicadas e dedicados, quanto a própria população atendida. É isso, muito obrigada. Gostaria de chamar também Raíssa Felipe, na representação do gabinete da vereadora Cida Pedrosa. Bom dia. Eu sou Raíssa Felipe, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Eu estou usando uma calça estampada com mulheres negras e uma blusa vermelha lisa. E estou em pé, ao lado da tesoureira Rebeca. Estou aqui hoje, né, com uma dupla responsabilidade. Cumprimento a mesa, agradeço a iniciativa da Jo por essa audiência pública tão importante. Estou com essa dupla responsabilidade hoje, né? Eu sou psicóloga e também colaboradora do CRP e assessora da vereadora Cida Pedrosa. A gente compreende que é uma urgência pautar a saúde mental, não apenas como um serviço ao cidadão, mas como uma política que existe dignidade para quem a executa. Não existe política pública, seja de saúde ou de assistência social, que, de fato, exerça a sua função de forma ética e digna, sem uma valorização. É importante que esses profissionais eles sejam valorizados e que não trabalhem sob estresse, sobrecarga ou falta de estrutura. A gente sabe que, quando os profissionais trabalham assim, as pessoas mais atingidas são aquelas que necessitam do serviço, que estão ali na ponta. É importante a gente ressaltar e lembrar aqui que a valorização do profissional, ele também vai repercutir na qualidade do serviço. E a qualidade do serviço vai repercutir também na minimização das desigualdades sociais e, inclusive, raciais, já que a gente sabe que as pessoas que estão acessando os serviços públicos, a maioria são pessoas negras. Então, a vereadora Cida Pedrosa, né, ela entende que esse é um mandato que é instrumento dessa luta e se coloca à disposição para somar força, para que a gente possa ir adiante, né, avante nas lutas e nas conquistas para a categoria. Lembrando também, né, que essa força política ela é importantíssima para que a gente possa pensar essas estratégias em relação à construção de potencialidades na nossa profissão de psicólogos e reforçar que a nossa profissão de saúde mental, né, como já trouxeram aqui, as diferenças salariais, a sobrecarga, a falta de estrutura, ela reflete nas condições do acesso das pessoas que mais necessitam desse cuidado. Então, vamos caminhar junto para que a gente possa atingir a categoria dos profissionais da psicologia, mas também atingir os cidadãos que estão na ponta ali, né, acessando esse serviço e que merecem uma qualidade no que está sendo ofertado. Obrigada. Só registrar para a mesa que a gente está também fazendo, a TV Câmara está fazendo a coleta de algumas pequenas posições, né, com relação a quem está compondo a mesa, e a próxima, quando Jesus voltar, é você também, Isabela. Tá certo? E aí, gostaria de chamar Jones Manuel para fazer uma fala também. Companheiro Jones.
Gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, saudar a vereadora Jo Cavalcante pela convocação da audiência, saudar todos os integrantes da mesa. E algumas palavras muito rápidas, né? Eu acho que os problemas fundamentais da categoria já foram colocados por vocês que conhecem a categoria e que vivem o dia a dia. Só que é preciso destacar que o processo de precarização do serviço público no Brasil, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, é generalizado, né? É difícil você achar alguma categoria de trabalhador ou trabalhadora que esteja satisfeito com suas condições de trabalho. A gente vê processos cada vez mais de precarização das condições de trabalho, fim de concurso público em várias categorias, formas de privatização da gestão via OS e OCIPs, plataformização do trabalho, que foi muito bem colocada pela companheira, sobre essa uberização, né, do trabalho de psicóloga com uma plataforma pagando R$30, e um processo que se fala do cuidado do serviço público, se fala de valorizar as pessoas, de cuidar das pessoas, mas que o trabalhador, a trabalhadora na ponta está numa situação cada vez mais desesperadora. Isso reflete-se para psicólogos e psicólogas, enfermeiros e enfermeiras, professores e professoras, assistentes sociais. As demandas são sempre muito comuns. Não tem garantia de jornada de trabalho regulamentada de 30 horas semanais, não tem boas condições de trabalho, não tem plano de cargos e carreiras, não tem concurso, as condições são cada vez mais precárias e, na área especificamente da saúde mental, você tem a praga das comunidades terapêuticas, né? Que são apoiadas de maneira universal aqui em Recife, em Pernambuco, por diversos espectros políticos, que cada vez mais entregam, né, a política de saúde mental na mão de grupos fundamentalistas, grupos reacionários, que já tem vários estudos e pesquisas mostrando que as comunidades terapêuticas são um lugar de tortura, são um lugar de violação sistemática dos direitos humanos, um lugar de violação sistemática dos direitos dos pacientes, dos atendidos, né? Então, reforçar nosso apoio à luta dos psicólogos e psicólogas aqui em Recife, em Pernambuco. A gente vem tentando, de acordo com nossas possibilidades, fortalecer a luta pela aprovação, né, da regulamentação da jornada de 30 horas semanais e contribuindo com as denúncias frente à situação aqui na Prefeitura do Recife, e que não é só uma situação da Prefeitura do Recife, né? As outras prefeituras da região metropolitana, Olinda, Jaboatão, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Igaraçu, etc., e também fora da região metropolitana. A gente teve essa semana em Gravatá, duas das pessoas que estavam na atividade são psicólogas, e assim, a situação em Gravatá está até pior do que a situação em Recife. Então, a gente tem muita luta para tocar, e fundamentalmente, né, para concluir a fala, como esse ano de eleição, alguns compromissos têm que ser cobrados, né? Você falou muito bem sobre não naturalizar o abuso, não naturalizar o adoecimento dos profissionais que cuidam da saúde mental do nosso povo. Eu acho que esse ano, dentre outras coisas, a gente tem que cobrar de maneira muito clara compromissos com a valorização da categoria, compromisso com o concurso público, com o enfrentamento às formas de precarização e terceirização e, fundamentalmente, compromisso com o enfrentamento às comunidades terapêuticas, porque tanto a Prefeitura do Recife quanto o Governo do Estado e, infelizmente, o governo federal vem colocando cada vez mais a política de saúde mental e de enfrentamento a problemas com álcool e outras drogas na mão das comunidades terapêuticas. E aí fazer isso é uma das formas de jogar o Brasil nas mãos do fascismo. E a gente não quer o Brasil na mão do fascismo, e a gente quer a defesa dos princípios da reforma antimanicomial, que é uma bandeira fundamental, é o guia da nossa ação política e tem que ser fortalecido cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Acabou as inscrições. E agora eu vou... Não acabou, não? Ah, eu pensei que tinha acabado. Não, mas pode... Ah, tá. Tá certo. Então pode chamar. Tá, não, só para registrar, né? Nessa fala, a gente encerra mesmo as inscrições, chamar o conselheiro Breno Diniz. Bom dia a todas as pessoas. Sou um homem branco, né, de cabelo e barba preta, e estou com camisa branca e uma corrente aqui no pescoço.
E quero trazer também, né, como conselheiro da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia e membro da Comissão de Políticas Públicas, da Comissão de Educação e Informação, colocar também no debate a implementação e a exigência da Lei 13.935, que garante, né, e como simbolicamente estamos aqui celebrando, né, a defesa também da política da assistência social, a defesa da permanência de psicólogos e psicólogas, né, nas instituições públicas de educação. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar também dos territórios e escutar que sofrimento é esse que já nos coloca escancaradamente, assim, né, de jovens que estão em situações, né, extremas de adoecimento, e como é que a gente vai cuidando da juventude que precisa estar aqui, instaurando também pontos, né, de discussões e exercendo um debate democrático, que é um exercício cotidiano, né, dentro da nossa realidade enquanto país, estado e cidade. Então, é isso, e vamos embora para a luta. Chamar agora Luana. Vem junto com a companheira Verônica, ou vamos fazer fala de... Luana e Verônica, Laura, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município, do Recife. Obrigada, bom dia. Eu sou uma mulher parda, estou usando uma blusa de listras branca e preta, uma calça verde, sapato e cinto pretos, tenho altura mediana, cabelos longos e lisos. Trabalho atualmente na Secretaria de Saúde do Recife e também na Secretaria de Assistência Social. Achei muito interessante a fala de Bruna, que colocou algumas questões dos nossos salários e calculando aí uma média da base salarial da psicologia no que eu recebo na saúde, é uma base de R$ 2.870 e é cobrado que eu atenda 8 pessoas, 8 crianças ao dia, que somados mensalmente dá 128 atendimentos, que me dá por atendimento um valor de R$ 22,00. Isso contando o salário base, porque o líquido fica inferior a esse valor. As cobranças na Secretaria de Saúde consistem no atendimento dessa base de pessoas e essa agenda é inflexível e, claro, é importante que a gente atenda, né? Mas é importante falar dessa questão, independente da complexidade, independente da categoria do serviço, essa base de pessoas é a mesma. E a psicologia tem suas peculiaridades, que são desconsideradas, inclusive, em reuniões com as gestões. Porque, segundo eles, o CRP colocou essa base e tira a questão do psicólogo entender a complexidade dos seus atendidos e ter uma autonomia sobre esses atendimentos, né, e sobre a organização dessas pessoas em nível de complexidade do atendimento. Em relação à saúde, esses são os atravessamentos, mas em relação à assistência social, nós passamos hoje por um lugar de cobranças e assédio moral dos profissionais. É um lugar, acredito que os dois lugares, de grande adoecimento dos servidores e afastamentos por motivos de saúde mental. E, do lugar da psicologia, é cobrado, né, socialmente, que tenhamos, pelo menos, saúde mental para oferecer. E isso é preocupante, porque o assédio, hoje, vem se manifestando de formas mais sutis. A psicologia virou, na assistência social, um preenchimento de planilhas, porque nós precisamos não fazer o nosso trabalho direito com as pessoas que estão em vulnerabilidade, mas nós precisamos oferecer números para a Prefeitura do Recife mediar. Eu vim aqui só para dar um apoio à Luana, porque eu não sou muito boa de falar ao microfone. Meu nome é Verônica, me considero negra. Trabalho também com a Luana na assistência social, no SUAS, e eu acho que a gente vem tentando, né, pautar essa bandeira
de olhar mais para o trabalhador, o psicólogo do SUAS, né? Eu, particularmente, na minha opinião, muitas vezes o nosso trabalho, a gente como profissional do SUAS, é tão marginalizado quanto os nossos usuários, as pessoas que a gente acompanha, que a gente atende. Então, a gente precisa, como disse bem Luana, atender um número X de pessoas. Muitas vezes somos obrigados a ter que desligar casos, porque tem um número enorme, uma demanda reprimida absurda. Então, não se contratam pessoas suficientes, recursos humanos, técnicos, educadores, para que possa atender a demanda imensa que tem na Prefeitura do Recife, no município do Recife. Então, muitos dos nossos colegas adoecem. Eu já adoeci, já fui afastada por um tempo. Todos os dias é uma luta para não se afastar, para a gente tentar acompanhar. Como bem disse também Luana, uma série de planilhas, de papéis, de burocracia. Muitas vezes a gente precisa fazer muito mais burocracia do que estar na ponta, no território, dando assistência e acompanhamento aos usuários, às pessoas que mais precisam na cidade do Recife. Então, eu me percebo, muitas vezes, percebo a classe, né, não posso falar por todos, mas a categoria, muitas vezes, invisibilizada. A gente luta bastante e, geralmente, quando a gente vai à ponta, vai solicitar, escuta, que alguns órgãos compareçam, tá? O Conselho está nessa parceria com a gente fez algumas, foi até o Conselho, recebemos orientações e tudo. Muitas vezes a gente recebe represárias, né? Muitas vezes, na maioria das vezes. E aí a gente, quando vê a equipe está toda adoecida, porque são muito sutis, mas frequentes, persistentes. Então, a gente precisa muito que seja olhado para o psicólogo, tanto da saúde, em todas as áreas que a gente sabe que é preciso, mas o SUAS está realmente, assim, numa situação muito, muito difícil, muito difícil. Colega da gente que pede exoneração, que se afastam, que ficam pedindo para sair de lotação, porque dificulta demais. A gente está com uma série de demandas e tem concurso aí para chamar o pessoal, não chama, e a gente tem que estar atendendo, dando números e números. É isso. Obrigada. Gostaria de chamar agora o advogado do CRP, Felipe Reis. Bom dia, pessoal. Só falar um pouco sobre o tema que foi tocado, a comunidade terapêutica, e falar um pouco sobre como o CRP tem lidado com isso aqui no Estado. Tem que vir para cá? Nós recebemos muitas denúncias, né, sobre todo esse tipo de comunidade terapêutica que existe, as milhares e milhares que existem, centenas aqui em Pernambuco. E só para citar um dado importante, que nenhuma delas é registrada no CRP, se não tem registro. Então, a gente recebe muitas denúncias e estão ocorrendo muitas fiscalizações nesse sentido, e estamos encaminhando, junto com o Ministério Público, uma parceria, né, a partir dessa nova gestão, tentando cada vez mais verificar as formas que estão lidando com os pacientes e as pessoas dentro dessas comunidades, que é uma forma, com o perdão da palavra, ridícula. É muito ruim, assim, de verdade. As tratativas, as versões que nós ouvimos sobre todas as fiscalizações que acontecem. E, para isso, o Conselho de Psicologia está junto ao Ministério Público. Só essa semana a gente já teve 3 audiências, está tendo uma agora, inclusive, com o nosso outro assessor jurídico. 3 audiências sobre fiscalizações em comunidades terapêuticas, que o serviço não serve, o serviço não presta, está entregue totalmente o fascismo, está entregue totalmente a pessoas que não têm condições de tratar com qualquer pessoa, assim, né, com qualquer tratamento psicológico e tudo mais. Então, assim,
estou falando aqui muito no sentido de fiscalização do CRP que está acontecendo. E a pretensão é que nos próximos 3 anos a gente consiga, de gestão, né, nessa gestão, a gente consiga firmar cada vez mais parcerias, tanto com nossos candidatos e candidatas, nossos parlamentares, né, quanto com o Ministério Público, para pressionar ainda mais a existência dessas comunidades terapêuticas, porque não devia existir, na nossa opinião, e na opinião dessa gestão do CRP, não deveria existir. Então, estamos trabalhando para isso e vamos nessa. E para encerrar as falas, ela que é assessora de Relações Institucionais do CRP, Cessa Costa. Que junto com Dani aperreou o povo da gestão e da casa para a gente fazer a nossa audiência, né? Primeiro agradecer a vereadora, né, por ter atendido de pronto o chamado do CRP, né? Então, Jesus, Rebeca, Kiron e Breno, que são meus chefes, né? Estou aqui com minhas colegas Silvani, Reis e com Gioconda, né? A gente teve a missão de organizar isso aqui, né, com a sua assessoria e muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Dani, pela chegança. Com a assessoria, geralmente ela não fala, mas as assessorias precisam, às vezes, dar algumas orientações, informações, como o Reis acabou de fazer. Primeiro de tudo onde tem violação de direitos humanos, não pode ter psicologia. Nosso Código de Ética, ele é basilar a partir disso, né? Seus princípios fundamentais, eles falam da dignidade humana. Então, onde tem indignidade, a gente não pode estar. E a ideia onde tem indignidade para nós, trabalhadoras de saúde mental, nós também não podemos estar. Agora, a gente está para furar o cerco, porque como trabalhadoras e trabalhadores, a gente precisa caminhar. Então, agradeço muito sua fala, Jones, que você tenha usado sua rede com quase 2 milhões de pessoas para escutarem de Pernambuco o que a gente precisa fazer nesse país. Nós somos a maior categoria de psicólogas do mundo, né? Nós somos 500 mil de psicólogas. No mundo não tem país nenhum, na Europa, nem na América do Norte, que tenha tantas psicólogas como nós. E a categoria mais organizada somos nós, a partir de um conselho que se efetiva como um sistema regional e federal. Então, dizer que é muito bom você ter falado de nós para nós, mas para outras pessoas precisam entender como é importante a psicologia, não como pauta subjetiva, mas como pauta política. E nós falamos da atenção de saúde mental de modo político, né? Queria dizer também, mais uma vez, obrigada, Jô, por trazer gente muito bacana para essa casa, né? Para esse momento, o vereador Osmar Ricardo, o gabinete da vereadora Cida, que são os aliados e aliadas para a pauta da psicologia como enfrentamento às violências e violações. E dizer para a minha colega que falou tão bem, que agora está dando entrevista ali, e para as psicólogas que estão aqui, que não tem 30 horas para um único núcleo, um único setor da psicologia. A luta que nós fazemos há mais de 20 anos é para que 30 horas se efetive em todo o serviço que tenha atuação de psicólogas. Mas lá está dizendo que eu sou técnica de ações educacionais em psicologia. Se tem cheiro de psicóloga, orelha de psicóloga, nariz de psicóloga, pisse de psicóloga, psicóloga vai ter que se adequar às 30 horas a partir do momento em que a lei se efetive. O que a gente precisa agora é fazer o que a vereadora nos chamou a fazer aqui, nos mobilizarmos em todos os lugares para que a gente possa garantir. Nossa luta agora é no Senado e aqui nos municípios, e aí, muito bem, a gente também está dialogando com os municípios. Recife respondeu primeiro a partir desta casa, a partir do gabinete da vereadora, o que não é por acaso, né? Não é todo vereador que quer conversar com a gente acha até bom não conversar com todo mundo. Mas a importância é dizer o seguinte, que as 30 horas, elas são uma conquista para as trabalhadoras de saúde mental em qualquer setor. Aconteceu isso também com as assistentes sociais, e a gente se espelha muito nisso. Foi uma luta histórica, como a gente tem tido essa luta histórica, então isso vai se efetivar em qualquer situação. Para as meninas, e aí, com todo respeito, porque são mais jovens, né? Para as meninas da ONG Tilu, o que acontece? Há uma proposta de lei da nossa atual presidenta, né? Ivani Francisco, presidenta do Conselho Federal, a primeira mulher negra eleita para o Sistema Conselho de Psicologia, depois de Virginia Bicudo ter assumido como psicóloga. É o seguinte, é que todos os planos de saúde vão ser obrigados a repensar, se a lei passar, né, que, no mínimo, as psicólogas vão ter que receber, os psicólogos vão ter que receber
R$100 por cada hora de atendimento e não pode mais ser 15 minutos de atendimento. O que acontece isso? Por analogia, todo serviço, qualquer plataforma, qualquer instituição que vá ter o serviço de psicologia clínica vai ter que se adequar também a isso. Essa é uma outra luta que a gente está encampando no Congresso Nacional, né? No mínimo R$100, porque hoje, vergonhosamente, psicólogas e psicólogas de plano de saúde recebem R$25, R$30, o que é indigno, né, para uma trabalhadora, um trabalhador de saúde mental. E uma outra luta que a gente precisa encampar é que no serviço público tenha serviço de atenção de psicoterapia para coletivos, grupos e indivíduos, que nós não temos no serviço público. Então, a gente está em diálogo já. Vocês viram que em Pernambuco a gente teve uma mobilização de 2 deputados federais, né? O deputado Renildo Calheiros e o deputado Túlio Gadelha. Eles estiveram em Brasília, foram lá defender as pautas a partir do que a gente acionou aqui em Pernambuco, a mobilização do Conselho Regional, foi importante. E a gente dialogou rapidamente com a assessoria de Renildo, que a gente precisa pensar esse projeto para a saúde pública do Brasil, de psicoterapia para as pessoas que precisem. Ampliação do CAPS, defesa da RAPS, mas ampliação do serviço de psicoterapia. E aí pode ser pauta, viu, Jones? Pode ser pauta, viu, vereadora? Pode ser pauta, vereador, também para o Recife, né? Porque não tem serviço de psicoterapia para todo mundo e é preciso que a gente publicize a saúde mental como um direito, como a gente tem tão fortemente estabelecido a partir do SUS, né? Bom, para finalizar é isso, e dizer que só a luta traz conquistas, né? Na lógica socialista, né, Jones? Se a gente não luta, a gente não sai do lugar. E como trabalhadoras e trabalhadores de saúde mental, a gente precisa fazer isso aqui, precisa fazer em outros momentos e realmente, de fato, em outros municípios, né? Então, a gente tem, né, aquilo, pensando em Caruaru, né, Rebeca? A gente pensa em chegar a Petrolina, a gente pensa em chegar a Garanhuns, a gente pensa em chegar a Serra Talhada. Os grandes municípios que mobilizam a região. A gente começou por aqui estrategicamente, porque a capital, muitas vezes, dá o tom e o olhar para a área metropolitana e para o resto do interior. Mas a gente está só começando, né? Elas têm aqui 3 anos de luta aí para a gente organizar essa categoria e a gente vai chamar mais e mais pessoas, instituições e legisladores para estarem com a gente nessa mobilização. Obrigada. Obrigada a todas as considerações feitas aqui nessa audiência, muito importante. Muito importante escutar, né, porque daí que a gente vai tirar os encaminhamentos. Enquanto estava todo mundo, né, falando aqui na frente, nossa companheira Isadora, né, do jurídico, estava anotando. Mas antes disso, eu quero saber, vai querer falar, Osmar? Agora, fala agora, vá. Pessoal, bom dia, né, a todos, todas. Sou Osmar Ricardo, sou vereador do PT. Temos uma parceria importante aqui nesta casa e eu acho que é importante deixar claro, Ju, que é o início, esse papel da gente aqui hoje de ouvir e encaminhar tudo que está sendo discutido aqui hoje é muito importante, porque Bruna fez uma fala muito impactante, que ela é uma companheira que, dentro das negociações, eu vou falar agora de negociações, com a gestão do Recife, que é muito difícil, e todo mundo viu esse ano, foi pior do que todos os anos, né? Deixou de forma muito estressante, mentalmente, espiritualmente, de forma muito dura a gestão, tratou os seus trabalhadores, né? E na última agora ele conseguiu colocar falta em gente que nem participou de greve. Veja, a perseguição é tão grande do governo, que ele colocou falta 20 dias, 25 dias, em pessoas que nem participaram do movimento, de uma luta, né? E Bruna foi uma pessoa que, defendendo a categoria, tá, dela, ela passou do limite de saúde dela psicológico, né? Ela teve que se retirar, inclusive, do processo de negociação, porque a pauta foi muito dura com o governo, tá? Então, Ju, a gente tem aqui um papel, você sabe disso, como é que foi aprovado, né, a discussão do reajuste dos trabalhadores aqui, mesmo a gente não concordando com os 4,25 que eles deram para todo mundo, né, a gente ainda conseguiu, para algumas categorias, garantir o piso, porque como presidente do sindicato, estou como presidente do sindicato dos servidores municipais do Recife, que abrange várias categorias, né, mas o psicólogo em si, ele tem o sindicato deles, mas na pauta, às vezes,
consta, porque vários psicólogos, inclusive Bruna e outros, procuram o sindicato para que a gente possa colocar na pauta dos servidores em geral, né, as suas pendências. Então, é preciso ter uma ação mais dura de todo mundo, né? A gente não pode só esperar pelo aquele momento de negociação, a gente precisa estar atento, participando ativamente, não só presencialmente, mas pelas redes sociais, porque o governo só vai entender se a gente estiver muito forte, muito unido e muito organizado, porque esse é um governo difícil. Eu falei até aqui com o Jonas Tanto, e foi difícil em outros momentos, inclusive com o PT, tá? Eu, na época, era vice-presidente do sindicato e João Paulo era o prefeito do Recife, e a gente teve vários embates, que a gente não concordava, inclusive, nessa questão, na questão das clínicas terapêuticas. Mas tinha uma parte do governo que defendia. Então, é uma coisa que precisa ser discutido, bem discutido, né? E a gente aqui não pode guardar essas coisas, colocar embaixo do tapete, tem que botar na rua, tem que mostrar o que é que a gente quer disso, de transformação da sociedade, valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é preciso que a gente esteja aqui sempre unido, João, que a gente aqui escuta muito alguns dizer assim, eu defendo o trabalhador, né? Nesta casa aqui, que são 37. E a gente sabe que não é verdade, porque vive embaixo ou em cima, ou lado a lado com a Prefeitura do Recife, fazendo acordos, né, dos interesses próprios deles e não dos trabalhadores. Então, fica difícil isso, e aí você sabe, e seu trabalho é muito importante nessa casa, ter você nessa casa é importante, tá? Tem poucas pessoas que lutam de verdade, que debatem a questão da sociedade como um todo, e é isso, vamos para frente. Eu acho que é o início disso, tá, Ju? O pessoal do retorno de danos tem me procurado para que a gente faça uma audiência, então é importante a gente fazer junto com os psicólogos, porque envolve muita coisa muito parecida, né? Está todo mundo no mesmo bojo político ali, trabalhando e ficando doente, com cargas horárias grandes e salário sem valorização. Porque a Prefeitura só valoriza no dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público, eles colocam os cartazes bonitinhos dizendo que valoriza os trabalhadores. Então, a gente precisa acabar com isso e, de fato, ter um reconhecimento e a valorização correta que todos os trabalhadores merecem. Obrigado. Obrigado, Osmar. Muito importante, Osmar, trazer, porque a gente acompanhou, né, o processo todinho da negociação, inclusive, né, o período de greve também. E, assim, a gente sabe como essa gestão é difícil, né, de atender a classe trabalhadora. A gente tem essa dificuldade, não historicamente, né, com essa gestão. Então, assim, tá hoje fazendo essa audiência pública aqui e tirando os encaminhamentos, a gente vai fazer em conjunto isso, Osmar. A gente vai protocolar, né, os requerimentos, os pedidos de informações em conjunto para pressionar a gestão municipal. Mas agora eu vou ver aqui, né, qual foram os encaminhamentos que Isadora passou aqui, escutando a todos que estavam aqui falando. Primeiro, o encaminhamento é solicitar para a Prefeitura do Recife informações de convocações dos novos profissionais, que foi o que o companheiro está falando aqui, né, dos vínculos precários, déficit de profissionais, rotatividade e condições de trabalho das psicólogas nas políticas municipais de saúde mental e assistência social e educacional. Segundo, é solicitar à Secretaria Estadual de Saúde informações sobre a situação dos demais municípios de Pernambuco, especialmente quanto à precarização dos vínculos, déficit de psicólogas, ausência de concurso, rotatividade nas equipes de saúde mental no interior. Terceiro, é encaminhar um apelo ao governo do Estado pela ampliação de políticas de interiorização com garantias de condições dignas de trabalho para profissionais da psicologia, especialmente na RAPS, assistência social e educacional. A quarta é apresentar um pedido de informação à Prefeitura do Recife referente ao repasse de verba mencionado na fala da psicóloga Bruna. Próxima solicitação à Prefeitura do Recife, informações sobre os programas de ações de incentivo existentes para capacitação, formação continuada e qualificação dos profissionais da rede municipal,
especialmente das psicólogas que atuam nas políticas de saúde, assistência social e educacional. Solicitar à Prefeitura do Recife informações sobre as condições de saúde mental das profissionais de psicologia da rede municipal, incluindo dados sobre adoecimento, afastamentos, acesso e acompanhamento psicossocial e políticas institucionais de cuidado e prevenção ao adoecimento laboral. Solicitar à Prefeitura do Recife informações sobre comunidades terapêuticas que atuam no município, incluindo em quantidade de unidades em funcionamentos, forma de financiamento e repasse de recursos públicos, critérios de credenciamento e fiscalização, serviços ofertados, composição das equipes técnicas e formas de acompanhamento realizadas pelo Poder Público Municipal. Por fim, solicitar à Prefeitura do Recife informações sobre as condições de saúde mental dos profissionais e assistentes sociais da rede municipal, incluindo dados sobre adoecimento, afastamento, acesso e acompanhamento psicossocial e políticas institucionais de cuidado e prevenção ao adoecimento laboral, bem como informações sobre vínculos precatórios, déficits profissionais, precarizações das condições laborais. Então, esses são os encaminhamentos dessa audiência pública, e agora eu vou retornar à mesa para fazer as considerações finais e a gente encerra essa audiência pública, e eu peço que todo mundo fique, né, até o final, porque a gente vai fazer um registro aqui, né, como uma forma também de pressionar a quantidade de profissionais que estão aqui, e pressionar nessa incidência que a gente está fazendo à Prefeitura e ao Governo do Estado. Mas agora eu passo para a companheira para fazer as considerações finais. Bom, gente, a gente sabe, mas ouvir de vocês das demandas é sempre muito difícil, né? A gente ouvir o sentimento e perceber o sofrimento de quem está na ponta, de quem está executando a tarefa e que está sentindo, né, a desconsideração, a desvalorização de um trabalho que nós sabemos do quão importante é para a sociedade como um todo. Então, acho que, mais uma vez, eu confirmo que foi muito assertivo a gente ter feito a proposta desse momento para a escuta, para que as pessoas que podem nos ajudar nesse processo, né, a vereadora Jo, o vereador Osmar, poderem fortalecer, né, esses encaminhamentos e a gente poder ter um retorno e fazer acontecer aquilo que a gente quer, que é uma reformulação real, um trabalho real, com valorização salarial, com respeito e dignidade a esses profissionais que dedicam horas da sua vida a cuidar de pessoas. E um tipo de cuidado que é extremamente difícil em muitas frentes, extremamente pesado, e que também precisa ser cuidado. Então, eu quero fazer um adendo numa fala, desculpe, eu não registrei o nome da pessoa, em relação a uma indicação que o município recebe, uma orientação do Conselho de Psicologia sobre o número de pessoas atendidas, né? Isso não é verdade, do número que vocês devem atender, né? A quantidade de pessoas que devem ser atendidas, isso não é verdade. Inclusive, vocês podem nos procurar, acho que é importante procurar o NUTEP, procurar a COF para receberem orientações sobre isso e poderem rebater de forma assertiva e legal dentro do ambiente de trabalho. E aí aproveitar isso, convoquem sempre o Conselho de Psicologia quando vocês receberem informações e que vocês não concordem, que achem que não é correto, procurem, a gente pode fazer naturalmente essas orientações e o acompanhamento de cada um dos casos, né? Então, é isso. Eu acho que a gente avança, a gente dá mais um passo no sentido da proposta desse plenário do Conselho Regional de Psicologia, que é
fazer o que é possível enquanto uma autarquia que cuida dessa profissão, o que é possível fazermos para contribuir com a valorização e o cuidado com a categoria de psicólogas, psicólogos e psicólogos. Quero agradecer muito a presença de vocês. Sei quanto é difícil, muitas vezes, trazer algumas falas e trazer algumas realidades vividas, mas a gente vai construindo assim, juntas, juntos e juntos. A gente agradece o convite, né, essa junção que tivemos aqui hoje. Nós, enquanto Conselho, nos disponibilizamos, né, a seguir nas lutas. Eu acho que é importante salientar o quanto a categoria vem percebendo que faz parte da classe trabalhadora, né, por muito tempo a compreensão de que psicólogos são empreendedores reinou, né, o que possivelmente manteve a categoria afastada das lutas trabalhistas. E nós tivemos essa semana um exemplo de que a mobilização precisa ser conjunta, que é político o que a gente faz aqui, né, que é bonito o que a gente faz aqui, é democrático, é trabalhoso, mas é bonito e é necessário, e é coletivamente que a gente consegue seguir adiante, né, com algumas conquistas a nível de classe trabalhadora. Enquanto autarquia do Conselho Regional de Psicologia, eu saúdo aqui os nossos colaboradores da autarquia que estão aqui conosco hoje, o pessoal da Comissão de Orientação e Fiscalização, a comissão gestora da subsede de Caruaru, né, também nessa intenção de se fazer presente e somar para levar adiante, né, interior adentro, as propostas que a gente vem trabalhando aqui, a Comissão de Educação, de Políticas Públicas, né, pensando coletivamente, CREPOP, né, na pessoa de Geoconda, que vai adentrando também junto às referências técnicas, né, orientando a atuação da psicologia em diversas áreas. Então, enquanto instituição de categoria, nós nos disponibilizamos, né, dentro das nossas limitações, considerando as nossas limitações, mas incentivando a categoria a mobilizar-se e a compreensão de que é político o nosso caminhar. Então, agradeço e sigo na presença e na disponibilidade para vocês, gente. Muito obrigada. Obrigado, Rebeca. Eu passo agora para a doutora Isabela, representante da Defensoria. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou psicóloga, né? Só retomando para quem não me conheceu, para quem chegou depois. E a Defensoria Pública, o jornalista até estava me perguntando, e eu estava dizendo, a Defensoria é um órgão de garantia de direitos, né? Tem lá o Ofício de Direitos Humanos de Ação Civil Pública, que ela entra para categorias, grandes públicos, né, que precisam de uma representação, então vão lá e entra na justiça para defender algum direito. E aí, de repente, eu fiquei pensando aqui como é que a Defensoria também poderia ajudar nesse sentido. E eu acho que é isso, eu acho que é unir forças para que a gente consiga juntos essas vitórias que são tão importantes. Obrigada. Então, gente, queria agradecer a presença de todo mundo que esteve hoje, né, nessa audiência pública, agradecer também a minha equipe que estava aí, né, correndo para que essa audiência pública acontecesse, porque por pouco a gente não conseguia, porque o plenarinho aqui está em reforma, né, então assim, a gente teve que se desdobrar aqui dentro da casa para conseguir um espaço que acoplasse todo mundo, e a gente conseguiu fazer, né, com sucesso essa audiência pública de hoje. Então, agradecer a todos, todas e todos presentes, e pode contar com o nosso mandato, o mandato do companheiro Osmar, da Cida, de Liana, né, de Cari, que não puderam estar presente hoje, mas é isso, né? Quem está do lado do trabalhador sabe o quanto é difícil a luta, né? Eu, como sindicalista, né, Osmar, a gente como sindicalista, a gente sabe o quanto a gente luta, né, para ter dignidade para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, vamos embora, para cima e na luta. Gente, vamos fazer